Vamos olhar agora, então, a segunda forma de definir a derivada, que seria a interpretação geométrica da derivada. Então, a gente começa com o quê? A gente começa com um problema. Pega o gráfico de uma função. Eu quero saber o seguinte. Eu quero descobrir qual seria a equação da reta tangente ao gráfico da curva num determinado ponto. Finge que eu consegui desenhar uma reta tangente ali. Não muito simples fazer isso. A mão livre, mas... Na verdade, nem com instrumentos. Eu sempre fui meio ruim com desenho. Mas eu quero saber quem é a equação de uma reta que é tangente ao gráfico de uma função. A princípio, você poderia se perguntar o que esse problema daqui tem a ver com o problema anterior, que era da taxa de variação de uma função. A princípio, não parece que tem muita coisa a ver, mas na verdade a gente vai ver que, na verdade, ele é o mesmo problema, essencialmente. Bom, essa aula vai ser difícil ou fácil, dependendo de quanto vocês lembram lá de geometria analítica. Mas, por isso eu vou aproveitar e perguntar aqui. Como é que eu faço para encontrar o gráfico de uma função que passa por dois pontos? Como é que eu faço para encontrar a equação da reta que liga esses dois pontos? Alguém lembra? O pessoal que está assistindo ao vivo? Isso é uma coisa que vocês viram, na verdade. Assim, mesmo que vocês não lembram como é que faça, vocês viram como é que faz isso na escola? Eu não tenho certeza. Que, assim, só para saber se eu explico muito ou não essa ideia. Então, vocês viram em algum momento como é que faz para calcular esse negócio? Lembram vagamente? Quem? Sim, não? Tá. É, eu tô vendo que ninguém lembra. Tem uma fórmula para isso, tá? Só que assim, a matemática é uma coisa que eu aconselho todo mundo agora. Vocês que saíram do ensino médio, lá do fundamental, quem está começando agora principalmente, não é tão útil assim você tentar decorar a fórmula. Por vários motivos. Primeiro, se algum momento na vida de vocês precisarem de uma fórmula, vocês podem abrir a internet e olhar a fórmula. Vocês não precisam memorizar uma fórmula. Você pode pegar um livro e olhar lá. Memorizar a fórmula não é tão importante. O que é importante mesmo, que é uma habilidade assim que não é muito trabalhada em escolas, é que você tem que entender de onde a fórmula veio e qual é a lógica para chegar nela. Isso é muito mais importante do que você decorar a fórmula. Porque quando você for pensar em alguma coisa nova, alguma coisa que seja interessante de fazer, você muitas vezes não vai ter uma fórmula pronta para ela. Então você tem que pensar de onde vem a fórmula mais próxima daquele problema que eu conheço. Como é que ele chegou naquilo? E como é que eu consigo então imitar esse processo e achar uma fórmula para o meu problema em particular? Isso é uma habilidade muito mais interessante do que simplesmente decorar uma fórmula para aprender. Eu sei que no começo é um pouco estranho, mas vamos fazer aqui um raciocínio, então, de como é que eu acho a fórmula que liga dois pontos, porque isso daqui eu vou precisar para falar da reta tangente. Então, primeira coisa, como é que é? Deixa eu mudar aqui as letras para ficar um pouco mais familiar para vocês. Que geralmente aqui a gente pensa no eixo X e aqui a gente pensa no eixo Y. Então, eu vou mudar a letra só para ficar um pouco mais simples. Embora a letra seja só uma conveniência, você pode usar X, Y, Z, W, isso não importa. Você só precisa manter uma consistência. Como é que é uma equação de uma reta no R2?
uma equação de uma reta, ela tem uma fórmula padrão, que é o quê? Essa daqui, de novo, talvez fosse interessante assim, mas eu não vou. É que não tem como fazer um curso de geometria analítica dentro de um curso de cálculo 1. Embora fosse interessante fazer os dois juntos, mas ia fugir um pouquinho do tema. Mas vamos começar do pressuposto assim: toda reta tem esse tipo de equação daqui, que descreve ela. Y igual a x mais b. O a seria o coeficiente angular da reta. Ele representa quão inclinada a reta está. Se o a for muito positivo, a reta vai ser mais inclinada assim. É que eu estou olhando para o meu. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Porque a minha câmera está refletida. Aí o meu dedo não vira no lugar que eu quero. Então, por exemplo, se o meu A for positivo, a reta vai ter uma inclinação mais assim, mais próxima de 90 graus. Quanto mais positivo for o A. Quanto mais negativo, menor for o A, mais próximo ele vai ser de uma reta horizontal. E se ele for negativo, ele vai estar indo para baixo. Então, por isso que a gente chama de coeficiente angular. E esse termo daqui, ele representa o quê? A posição da reta que ela está. Quão mais para baixo ou mais para cima. Quão mais para baixo e mais para cima ela está. Então, aqui, por exemplo, seria um B negativo. Se o B fosse mais para cima, seria um B positivo. Então, lá na geometria analítica, a gente aprende que toda reta tem esse tipo de equação. Agora vamos ver o seguinte: vamos usar só essa informação daqui para conseguir deduzir uma fórmula de uma reta que passa por dois pontos. Passa pelo ponto y0, x0 e passa pelo ponto y1, x1. Como é que vocês tentariam fazer isso? Porque, de novo, a intenção aqui é não chegar na fórmula. Eu podia simplesmente pegar um livro ali, abrir a fórmula e falar: a fórmula é essa. Mas eu quero fazer o trabalho de achar a fórmula. Então, como é que vocês tentariam fazer isso? Digamos que eu colocasse uma questão dessa, estivesse na prova. Encontre a equação da reta que passa por dois pontos dados. Ninguém está fazendo nenhum comentário. Parece ter um comentário, não sei, tá? Eu só faço as perguntas assim para ver se alguém está prestando atenção. Pensando no seguinte: quando você tem um problema de matemática, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o que eu sei sobre o problema, tá? Que informação relevante eu tenho e como é que eu consigo usar essas informações para resolver esse problema. Então, aqui nesse caso qual é o problema que a gente tem em frente da gente? Encontrar a equação de uma reta que passa pelos pontos y0, x0 e y1, x1. Eu quero saber qual seria o A, qual seria o coeficiente angular, qual seria a constante. Encontrar essa equação dessa reta. Tá. Bom, como é que você usa essas informações para encontrar? Simples. Toda reta, lá da geometria analítica, tem uma equação desse tipo. Como é que eu posso fazer, então, para encontrar o A e o B? Eu substituo. Eu sei o quê? Quando y é igual a y0, o x é igual a x0. Então, ax0 mais b. Quando o y é igual a y1, o x vai ser igual a x1. Quero saber. O que eu quero saber? Queremos encontrar A e B. Então, isso aí é uma coisa mais geral até. Quando você tem um problema na matemática, a primeira coisa que você tem que se perguntar é:
Primeira coisa é você escrever tudo que você tem de informações, tá? Eu sei, então, que uma reta sempre tem uma equação do tipo y igual a x mais b. Eu sei que essa reta que eu quero encontrar passa pelos pontos y0, x0 e pelos pontos y1, x1. Ou seja, a reta satisfaz esse par de equações aqui. A segunda parte agora é você ler o problema e tentar entender o que ele está pedindo de você. Tentar traduzir isso para matemática, porque você quer traduzir o seu problema numa coisa que você tem como resolver. Então, aqui no caso eu quero encontrar a equação da reta. A equação da reta é determinada pelo quê? Pelo coeficiente angular e pelo termo constante. Então, eu quero encontrar o a e o b. O x0 e o y0, o x1 e o y1 já são dados. Eles são dados pelo problema. Por exemplo, quando eu for pensar nele aqui, eu vou pegar um gráfico de uma função, vou pegar 2 pontos da função e são pontos que eu conheço. Então, o x0 e y0, o x1 e y1 são pontos fixos. Na verdade, eu estou vendo aqui que eu, desde o começo, estou escrevendo o x0 na ordem errada aqui. Era para ser o x na frente e o y na frente, mas acontece. Eu sou ligeiramente dislexo para escrever as coisas, então. Às vezes as coisas embaralham na minha cabeça. Eu troco um pouquinho a ordem. O que é isso que eu tenho aqui? Duas equações e duas incógnitas, o a e o b. Como é que a gente chama isso na matemática? Quando eu tenho essa situação. Tem duas equações e duas incógnitas. Isso aí é um sistema. Assim, vocês vão aprender métodos para resolver sistemas mais complicados lá no curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Não sei nem se vocês já estão tendo ele ou como é que está sendo, por causa do negócio da pandemia e tudo mais, mas essa aí seria o tema do curso. Estudar problemas assim um pouco mais complicados. Mas vocês devem ter visto em algum momento, pelo menos lá no ensino médio, como é que resolve um sistema 2x2. Você tem um método que se chama o método da substituição. O que é o método da substituição? Você vai usar uma das equações, tá? Para isolar uma variável, e aí você vai substituir essa variável nas outras equações. E aí você reduz a quantidade de equações e a quantidade de variáveis que o problema tem. E você vai fazendo isso até você chegar numa equação que tem uma variável e uma equação. E aí você resolve. Nesse nosso caso aqui, por exemplo, eu vou usar a primeira equação para escrever o b em função do resto. Então eu tenho o quê? Esse cara daqui eu vou passar para o outro lado e eu vou ter y menos ax0 igual a b. Eu vou usar essa informação na equação de baixo. Substituo esse valor de b aqui embaixo. Eu vou ter o quê? y1, aqui y0, é igual a ax1 mais y0 menos ax0. Agora eu vou resolver para encontrar o meu a. Como é que eu faço para resolver encontrando o a? Passo o y0 para o outro lado. Ele vai ficar y1 menos y0 igual a x1 menos ax0. Eu vou botar em evidência o a, porque o a está multiplicando o primeiro e o segundo. Então, a x1 menos x0 igual a y1 menos y0. Passo x1 e x0 por outro lado ali dividindo. Então, a é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos dois pontos é o quê? É o y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Bom, não acabou ainda. Eu ainda tenho que saber quem é o meu b para encontrar a reta. Não é só o coeficiente angular. Então, ali é o meu b.
Para encontrar o b, eu faço o quê? Eu substituo esse valor que eu encontrei na primeira equação. Então eu vou ter b igual a y0 menos a... Mas só que o a eu sei quem é. O a é vezes x0. Então eu tenho essa relação ali para o meu b. Posso simplificá-la um pouquinho? Posso. Eu vou só trabalhar aqui um pouco para ficar uma coisa mais bonitinha. Ela vai ser o quê? x1, x0, y0 menos y1 menos y0 vezes x0 sobre x1 menos x0. Posso deixar ela assim, mas eu posso continuar um pouco e ver aqui se dá para simplificar alguma coisa. Na verdade dá, porque, olha só. Desenvolvo então x1, y0 menos x0 vezes y0 menos y1, x0 mais y0, x0. Por que mais? Menos com menos fica positivo. Na verdade, eu gravei um vídeo sobre isso, explicando por que menos com menos dá mais. Depois eu vou colocar lá no canal. É para outra matéria, mas se alguém tiver curiosidade de saber de onde veio menos com menos dá mais, eu explico lá na loja. x0 com x0 cancela aqui. Eu vou ter o que então? x1, y0 menos y1, x0 sobre x1 menos x0. Esse pode ser expressão para a gente encontrar o b. Não recomendo ninguém decorar essa expressão, porque essa expressão, obviamente, não é uma expressão muito legal de decorar. Mas é essa. Então, deu para acompanhar aqui como é que você encontra essa equação? Vamos ver agora, no próximo vídeo, como é que eu faço para usar isso daqui para encontrar a reta tangente.